Nessa aula a gente vai falar sobre o iter rows e o iter columns, né, que é utilizado principalmente quando a gente quer pegar um intervalo determinado dentro de uma planilha. Então, para poupar tempo, eu já deixei importado aqui, né, o Load Workbook e também aqui a nossa planilha teste 1 que contém os dados, que eu acredito que você já até pegou esse conceito, já sabe como fazer para fazer a leitura dos dados, tá? Então agora a gente vamos fazer uma interação e você vai entender melhor o funcionamento e quando utilizar. For row em WS, que é a nossa planilha, ponto iterRows. E aí quando a gente abre parênteses aqui, ele já dá alguns argumentos, né, que é o mínimo row, o máximo row. Então tem vários argumentos que a gente pode colocar. Quando a gente define que é um mínimo row igual a 2, eu estou dizendo que a minha linha mínima, que ela vai começar, a linha inicial, será o 2, não a 1. Quando eu coloco aqui min call, que é o mínimo coluna, então ele vai começar a partir também da coluna 2, se eu colocar. Ou posso ser da 1 ou da 2, daqui a que eu determinar. E aí também o máximo calls, eu posso colocar que eu quero que tenha 2, então ele vai pegar apenas de uma coluna. E o máximo row, eu também posso colocar 3, então ele vai pegar da 2 até 3, ou seja, duas linhas. E a gente vai colocar aqui. Isso vai fazer com que ele pegue os valores contidos nesse intervalo da linha. Para a gente pegar os valores da célula, a gente precisa fazer outra interação, for cell e row. E aí a gente imprime aqui para você ver o resultado, cell.value, porque senão ele vai imprimir apenas o endereço. Lembra bem? Então vamos lá. Ele imprimiu aqui apenas material de limpeza e material de consumo, que é esse intervalo, né? Se eu colocar aqui 4 linhas, se tiver mais uma linha, ele é matéria-prima, ele vai imprimir a quarta linha. Se eu quero um outro intervalo, né? Então eu quero que o mínimo row agora seja 1, então ele vai trazer aqui a descrição. Só que eu quero que esteja mais uma coluna, né? Aqui vou colocar 3 colunas, então ele vai trazer os dados de outra coluna, tá? Então veja bem, quando eu devo utilizar essa função do memory row? Vamos abrir a planilha, eu vou te mostrar aqui, aí você vai entender melhor. Então eu abri a minha planilha, né? Tem aqui teste, abri a planilha teste para a gente fazer um exemplo. Imagina que assim, ó, tem uma planilha com vários dados e eu sei que eu preciso exatamente desses dados que estão aqui no meio, ó. Eu preciso exatamente desse intervalo, né? Que ele sempre vai vir fixo. Aí vai ter um monte de sujeira e exatamente eu preciso desses dados aqui. Como que eu faria isso? Eu também poderia fazer de outras maneiras, percorrer lá, mas concorda que é muito mais prático definir, já que eu já sei que o intervalo é fixo, eu pegar e definir que é esse intervalo de células que ele vai percorrer. Com isso, eu não preciso colocar condições para checar, eu consigo pegar facilmente. Então, dessa maneira que utiliza, né, eu já precisei utilizar e eu acabei utilizando numa situação que tinha uma célula e era uma lógica, a planilha era bem estruturada, só que estava com um monte de sujeira e os dados ficavam no centro e eu utilizei o iterRows para pegar. Com pandas, a gente não consegue ler lá dados estruturados, então por isso que a gente usa o OpenPy XL, tá? Então é aqui uma explicação básica para você entender quando você deve ou não utilizar o iterRows, tá? A mesma coisa acontece com o itercolumns. A gente também vai percorrer, fazer isso, então for column em ws.itercols e aí a gente também pode ou não colocar os argumentos mínimos e máximo, tá? Então quando eu coloco aqui o máximo, que vai ser 1, e o máximo row vai ser 4, eu estou pegando apenas de uma coluna, né? E estou definindo que o mínimo é 1, né? Se a gente não colocar nada por padrão, o mínimo é 1. E aí eu vou percorrer a coluna agora, for cell in column, porque eu estou pegando os dados da coluna, né? Então lembra bem, intercolumn, né? Estou pegando os dados da coluna e agora vamos imprimir a célula contida na coluna, cell.value. E aí imprimi, então peguei a coluna código, né? Porque é a coluna 1 e 4 linhas, peguei a coluna código e aí imprimi todos eles. Se eu colocar aqui a coluna 2, eu vou imprimir da coluna 2 também aqui, ó, né? Ele vai pegar a coluna 1 e 2, tá? Ele pegou 1 e 2, ele colocou lá, preencheu para mim. Para eu pegar apenas a coluna 2, eu teria que colocar o mínimo columns, que nem a gente colocou lá em cima, e aí conseguiria pegar esses dados, tá? Então ele imprimiu a coluna inteira aqui por conta das condições que eu coloquei.
Então, acho que você entendeu bem quando você deve ou não utilizar, né? Quando tem um intervalo. Se a gente tem os dados estruturados, não compensa utilizar o intercolos, é mais fácil você já percorrer os dados que você quer, tá bom? Então a gente encerra essa aula aqui, na aula seguinte a gente continua, te vejo lá, até logo.